E ela me contou que ela tinha se formado em arquitetura e tinha ido trabalhar em São Paulo. E um dia ela percebeu que todos os colegas dela tinham um remédio tarja preta na gaveta do escritório. Subjugação profissional e burnout. Então são dois assuntos que estão presentes na vida de uma grande maioria das pessoas e que são ignorados e que não são relacionados à depressão. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre assédio moral no trabalho, seja ela homem, mulher, não importa, a pessoa está sendo subjugada profissionalmente. Às vezes ela está sendo criticada, ela está sendo diminuída, ela está sendo humilhada publicamente ou não, mas injustamente. Lógico, né? Não existe uma situação justa para isso. Mas a pessoa que está sofrendo assédio moral e está sendo subjugada, todos os dias ela está lidando com a diminuição das suas capacidades. Uma outra pessoa ou outras estão infringindo nela um sentimento, uma emoção de incapacidade, de diminuição. E isso faz com que essa pessoa, depois de muito tempo que ela está sofrendo isso, faz com que ela realmente acredite nisso. Então ela vai começar, primeiro ela começa a se incomodar, primeiro ela começa a desacreditar, ela fala, não, eu não sou assim. Eu sou boa no que eu faço, eu sou bom no que eu faço. Mas depois de um certo tempo, a pessoa fica tão diminuída que ela começa a acreditar que ela é realmente aquilo tudo que estão falando dela. Então, o peso que você dá para a forma como as pessoas te veem, para o que as pessoas falam de você, como as pessoas te tratam, independente do que você faz, se é ou não real, mas o peso que você dá para o que você escuta sobre você mesmo, para a opinião dos outros sobre você ou sobre o seu trabalho, vai influenciar no seu estado emocional, que também pode te levar a um quadro de depressão. E o burnout, né? O burnout, ele é silencioso. Eu já fui uma semi-Faria Limers. Eu trabalhava na Faria Lima, oficialmente. Fui muito feliz e também vivi muitos perrengues na Faria Lima. Eu vi muita gente, e eu também vivi isso. Eu vi muita gente dizer que era workaholic por opção, com paixão, com convicção, achando bonito isso. Era muito comum. E eu vou contar uma história aqui. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma professora muito bacana, maravilhosa, uma profissional incrível, que ela era bem jovem. E um dia eu estava conversando com ela, eu admirava ela e eu queria ser uma professora na época também, assim como ela. E como ela era jovem, estava começando e era muito segura, né? Eu comecei a conversar com ela para entender, né, a trajetória. E ela me contou que ela tinha se formado em arquitetura e tinha ido trabalhar em São Paulo. E um dia ela percebeu que todos os colegas dela tinham um remédio tarja preta na gaveta do escritório. E ela percebeu que aquela vida não era a vida que ela queria para ela. Então ela voltou para o interior e resolveu desacelerar a vida. E na época eu estava na faculdade, eu tinha uma vida super frenética, trabalhava, fazia inglês, fazia faculdade, fazia academia, eu não sei nem como eu arrumava tempo para tudo isso, mas eu fazia. E a vida era para ontem, e eu tinha muita energia e eu precisava usufruir de tudo aquilo que a vida estava me oferecendo naquele momento, não dava para ser depois. Quando ela falou isso para mim, eu achei um absurdo. São Paulo é o centro econômico do Brasil, um dos centros econômicos do mundo, e oferece muita coisa. E eu acho, não falei isso para ela, mas eu pensei, eu acredito que as pessoas que não conseguem lidar com isso, seja com ou sem remédio, são fracas. E aí esse é um ponto que eu quero deixar bem claro aqui, que é o que todo mundo acredita
sobre quem vive o burnout, sobre quem tem depressão. Que quem tem depressão é fraco. Que quem tem depressão não tem coragem, não sabe lidar com a vida, não tem vontade. Que quem tem burnout foi fraco, não deu conta de trabalhar. E isso eu já ouvi muitas vezes. Ouvi colegas falando de outras pessoas e eu ouvi pessoas falando sobre mim, quando eu estava nessa situação. E aí eu vou dizer pra vocês como é que isso funciona. Porque ou você tem muita empatia para entender o que o outro está passando sem ter vivido aquilo, e empatia nesse caso para mim é respeito, ou você não consegue entender. Se você não viveu, você não consegue entender. Então, esse vídeo é também um pouquinho para ajudar as pessoas que não passaram por isso a entender como é viver isso. O que leva, né, as pessoas a chegarem nesse estágio. E para essas pessoas que estão de fora, que têm, né, os amigos ou familiares nessa condição, ajudar, alertar, não ignorar e não tratar como se essa pessoa fosse fraca. Porque quem passou por isso não deseja que nem o seu inimigo passe. E para quem acha que quem teve burnout ou quem teve depressão é uma pessoa fraca, eu espero do fundo do meu coração que nunca passe por isso. Para não se sentir fraco. Para não ter que ouvir outras pessoas falarem que você não é tudo aquilo que você já foi. E que você sabe que você é capaz de ser de novo porque você já foi. Você já fez, você já aconteceu, você já realizou. Mas você está vivendo um momento ruim. Que todo mundo está sujeito a viver. Então, não apontem o dedo para quem está passando por isso para dizer que essa pessoa é fraca. Porque você também pode passar por isso. E o burnout, ele pega qualquer um de uma maneira que você nem percebe que ele está chegando. Como eu falei, você está inserido numa cultura onde as pessoas trabalham demais e elas acham isso normal, elas acham isso super legal. E o trabalho, muitas vezes, é tudo que a pessoa tem. Eu mesma passei por isso por um longo período da minha vida. Porque eu não tinha filho, não tinha relacionamento, estava distante da minha família e tudo que eu tinha era meu trabalho. E era no meu trabalho que eu era respeitada, que eu era admirada. Então, aquilo para mim era a coisa mais importante da minha vida. E aí, de repente, o que eu vi? Que eu estava, como aquilo era tudo para mim, eu estava trabalhando 16 horas por dia, de domingo a domingo. E não pensem que eu estava cansada, eu estava feliz, eu estava sorrindo, eu estava super feliz e achando super normal. Porque aquilo era a minha vida. Aí eu estava conversando com a minha analista, porque sim, eu fazia análise para manter um mínimo de saúde mental, né? Aí a minha analista virou para mim e falou assim: Cláudia, você percebeu que faz um tempo que todo o seu assunto é trabalho? Você não fala de outra coisa. Porque eu não vivia outra coisa. Eu não tinha relacionamento, eu não tinha lazer, eu ia falar do quê? Né? Então, eu comecei a prestar mais atenção nisso. Só que quando a gente chegou nesse ponto, já estava um pouco tarde para mim. Porque eu já estava em burnout e não tinha percebido. Isso aconteceu com outros amigos meus também, que eu vi acontecer, né? Então, assim, eu já estava num processo de estresse muito grande, num processo de cansaço mental muito grande. Eu já tinha esticado a corda e aí eu apelei para os remédios, para a medicação. Porque eu precisava esticar mais um pouquinho. Porque as coisas estavam indo muito bem e eu estava feliz profissionalmente. E aí eu precisava esticar mais um pouquinho. E aí eu fiz uso de medicamentos para melhorar a concentração, melhorar o foco, para diminuir a ansiedade. E quando eu percebi, eu estiquei a corda demais. E quando ela estourou, a depressão que eu já tinha, mas estava lá escondidinha, ela veio com tudo. E ela foi um resultado do burnout. Então, assim, eu vivi uma estafa, como se eu passei, sei lá, 3, 4 anos dormindo 4, 5 horas por noite. E tava ok. Quando
A estafa veio, ela veio de uma vez. E aí eu queria dormir 6 meses. Então, o burnout, ele também leva à depressão. Tá? Ele descompensa a gente, né? Descompensa o ciclo do sono, descompensa o ciclo hormonal, tá? Então também é um fator. Vamos lá. Tá ok? Ok. Cara, você parar de falar, ele para também.